Olá, hoje é dia 19 de julho, estamos em mais um domingo deste mês e o nosso desejo novamente é cultuar ao Senhor nesta oportunidade. Eu quero convidar você a cantar comigo o hino número 177 do nosso Inário Presbiteriano. O título é Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Sem mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nós vamos orar nesse instante. Se for possível, feche os seus olhos. Pai, nós temos o prazer, a alegria que o Senhor mesmo nos dá de podermos Te cultuar, servir-Te como o Senhor merece, como o Senhor é digno. Aceita a nossa adoração nesses instantes e, sobretudo, no momento oportuno, venha falar com cada um de nós. Precisamos de alimento da Tua parte, precisamos ser, ó Deus, enriquecidos pela Tua palavra em nosso coração, sobretudo para termos condições de vivermos esta vida de maneira correta e digna e especialmente agradando ao Senhor, que é fonte da nossa felicidade e da nossa paz. Por isso nós clamamos ao Senhor, fale conosco, fale com a tua igreja, fale com aqueles, ó Deus, que precisam ouvir da tua palavra. Pedimos-te assim para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu convido você, então, a abrir comigo as Escrituras Sagradas em Josué, capítulo 7. O nosso texto de hoje será o capítulo todo, entretanto, vamos ler por hora apenas os versos 12 e 13. Dizem assim: Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Versículo 13. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus, Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Eu li capítulo 7 do livro de Josué, versos 12 e 13.
Muito bem, eu inicio a minha fala considerando o seguinte: o povo de Israel, depois de 40 anos de jornada lá pelo deserto, finalmente agora está lá na Terra Prometida, em Canaã. O Rio Jordão, que separava o povo ali então da Terra Prometida, foi aberto para que o povo pudesse passar a pé enxuto. O povo agora tinha a Terra Prometida debaixo dos seus pés. A única coisa que eles deveriam fazer então era confiar no Senhor. Confiar que o Senhor iria dar definitivamente aquela terra, que agora estavam nela. O primeiro obstáculo, então, a ser enfrentado ali e derrotado era a cidade de Jericó. Uma cidade muito forte. Aos olhos humanos, na verdade, impenetrável. Mas Deus confirma a tomada daquela cidade a Josué lá no capítulo 6, versículo 2, quando nós lemos o seguinte: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O povo então rodeia a cidade por 7 dias e as muralhas da imponente Jericó caem completamente. Tudo naquela cidade, bem como seus habitantes, são destruídos. Apenas Raabe, a prostituta, sobrevive por proteger os espias e outros ali de Israel. A cidade de Jericó é totalmente aniquilada por ordem do Senhor. Agora, há um segundo obstáculo. E esse segundo obstáculo agora era a pequena cidade de Ai. Porém, nesse momento, o povo fracassa perante o Senhor. Qual o motivo? Bem, o motivo foi esse: o pecado entrou no meio do povo. Foi o primeiro pecado do povo dentro da terra de Canaã. Mas Deus então vai tomar providências. É sobre isso que nós falaremos nessa ocasião: infidelidade e consequência. Sobre o pecado. Acã era um dos descendentes da tribo de Judá. O pecado foi o pecado de Acã. Este homem, como todos os demais, gozava de certos privilégios dentro da aliança com o Senhor. Deus se comprometera a abençoar o seu povo por meio dessa aliança. Por meio dessa aliança, cada pessoa seria abençoada e também a sua família. Por outro lado, o povo deveria ser obediente a Deus. Então, a aliança se resume nisso. Deus promete abençoar o povo, cada indivíduo e sua família, mas também esse mesmo povo, por um outro lado, se compromete a obedecer a Deus. Porém, Acã desobedeceu ao Senhor. E qual foi a sua desobediência? O pecado dele foi desobedecer uma ordem do Senhor dada durante a invasão feita a Jericó, durante a destruição de Jericó. O Senhor tinha dito ali no capítulo 6, versos 17 e 18 o seguinte: a cidade, no caso Jericó, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. Assim, torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. O Senhor tinha proibido terminantemente alguém pegar para si qualquer despojo ali da cidade de Jericó. Observe o que Deus havia dito. Toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro, conforme Josué capítulo 6, versículo 9. No entanto,
Acã tomou das coisas condenadas. Lá no versículo 1 é feito referência a isso. Ele desobedeceu conscientemente a ordem do Senhor. O que ele fez? Ele cobiçou aquilo que Deus condenara. E ele reconhece isso quando ele diz lá no versículo 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. O fato é que ele se tornou infiel ao Senhor. Ele negou a sua fé, ele deixou de confiar em Deus. Ele não colocou as coisas de Deus em primeiro lugar. Ele deu ouvido às suas paixões pela riqueza ou pelas riquezas. Ele achou mais importante obedecer às suas cobiças do que obedecer a Deus. As suas vontades pessoais prevaleceram naquele instante. Ele preferiu se rebelar contra Deus. Ele não colocou a sua vontade debaixo da vontade de Deus, ele não fez isso. No momento em que ele deixou as paixões mundanas crescerem dentro de si, dentro do seu coração, então ele deu lugar ao diabo. Esse foi um grande problema de Acã. Observe a sequência. Ele olhou, ele desejou e finalmente ele pecou, ele agiu. Esse foi o pecado de Acã. Desobedecer ao Senhor e tomar para si aquilo que era condenado por Deus. Isso inevitavelmente trouxe consequências para a vida de Acã, mas também consequências para o povo dele, para a igreja. Então nós adentramos agora ao segundo ponto, a consequência do pecado de Acã. A consequência foi muito séria, não só para Acã, mas para todo o povo. O povo foi castigado severamente pelo Senhor. Eles foram derrotados quando subiram contra a cidade de Ai. Acã tinha pecado sozinho, é verdade, mas a consequência do seu pecado caiu sobre todo o povo de Israel, como diz o texto no verso 1. O texto diz o seguinte: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Mas por que o Senhor castigou todo o povo, se foi apenas Acã que pecou? Por quê? Nós temos aqui então um princípio bíblico. O pecado não tratado produz a ira de Deus sobre toda a igreja. Sobre toda a igreja. A igreja de Cristo é uma unidade. Deus trata a igreja como um corpo orgânico. Assim como uma gripe afeta todo o corpo, também um pecado não tratado no meio da igreja trará a ira de Deus sobre toda a igreja, sobre todo o povo. Cada vez que o pecado dentro da igreja é negligenciado, Deus não abençoa a igreja. Não abençoa porque a igreja não está aplicando corretamente a disciplina para corrigir o mal que está ali dentro dela. Deus exige santidade, exige pureza no meio do seu povo, no meio da igreja. E quando há descuido sobre isso, nesta área, Deus se ira, e se ira grandemente. Eu trago aqui o texto de 1 Coríntios para avaliarmos e para considerarmos um pouco. 1 Coríntios capítulo 5 fala de um jovem que cometia a infâmia de possuir a esposa do próprio pai, ou seja, da sua madrasta. Todos da igreja sabiam, mas não fizeram nada para eliminar o mal que havia ali. Ao contrário, era uma igreja soberba
entendiam de si mesmos que eram pessoas muito espirituais e, portanto, não precisavam se importar com aquilo. Mas isso era um grande engano. Quando o apóstolo Paulo ficou sabendo disso, imediatamente escreveu aos coríntios, ou seja, aquela igreja, reprovando todos ali por estarem em pecado. Ele reprovou a atitude da igreja de tolerar o pecado em seu meio e exigiu que o pecador de tamanho ultraje fosse expulso ali da comunhão dos santos, ou seja, fosse tirado do meio da igreja. Ele diz, no capítulo 5, versículo 6, Paulo diz o seguinte: não é boa a vossa jactância, ou seja, a vossa arrogância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo estava então ali tentando mostrar àquela igreja que o pecado estava crescendo mais e mais e ninguém tomava providência. Por causa disso, a ira de Deus permaneceu sobre aquela igreja. O pecado de um dentro da igreja é contado como o pecado de toda a igreja. Veja, a igreja é como um corpo. O que um pratica, os outros sofrem também a consequência, tanto para o bem como para o mal. Mas alguém pode questionar o seguinte: o caso de Corinto não é diferente do caso de Acã? Em Corinto, todas as pessoas sabiam sobre o pecado, sobre o pecador e sobre o pecado. No caso de Israel, ninguém sabia. Acã tinha feito algo absolutamente velado. Os versos 2 e 3 mostram isso, de Josué capítulo 7. O texto diz: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a cidade de Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a cidade de Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Observem então aqui que o povo está confiante na vitória, no sucesso daquela batalha. O povo estava confiante que o Senhor concederia a vitória, assim como foi lá no caso de Jericó, da grande cidade de Jericó. Os espias estão então animados e até dão um relato bastante otimista. Dizem que não precisa subir todo o povo para a batalha, apenas uma parte dos homens. Por quê? Porque os inimigos são poucos, muito diferente da situação de Jericó. Mas, por causa do pecado, Deus derramou sua ira sobre os israelitas. O texto nos diz o seguinte, Josué capítulo 7, versos 4 e 5. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens da cidade de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E agora observe, e o coração do povo se derreteu e se tornou como águia, ou como água. O problema aqui é que o povo não sabia a razão pela qual eles haviam sido derrotados. O povo não sabia. Eles já tinham derrotado a grande cidade de Jericó. Então agora, por que teriam sido derrotados por um grupo tão pequeno? Eles perguntavam: será que o Senhor nos abandonou? Ninguém sabia a causa daquele problema. A reação de Josué, o líder então, foi impactante. Veja, eu leio com vocês aqui o capítulo 7, versos 6 a 9. Nós vemos aqui a reação de Josué. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus,
Por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Que farás ao teu grande nome? Aparentemente, no pensamento de Josué, Deus tinha abandonado o povo. Josué então fica muito triste. Rasga suas vestes em razão daquela profunda tristeza. Aparentemente, as promessas de Deus não haviam se cumprido. Por isso ele diz no verso 7, eu leio novamente: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar lá do outro lado do Jordão. Josué quer que o Senhor revele o motivo por que Deus não cumpriu as suas promessas feitas a Abraão. Nos versos 8 e 9 eu releio novamente. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então pergunta Josué a Deus: que farás ao teu grande nome? Deus tinha prometido uma grande nação para os descendentes de Abraão. Essa era a promessa de Deus. Então, o que Josué estava imaginando naquele momento era que, depois daquela derrota, os adversários destruiriam todo o povo e inclusive, o nome de Deus. O nome do Senhor seria manchado como um Deus que mente, que não fala a verdade. Por isso, Josué está preocupado, tanto pelo povo como pelo nome do Senhor. Porém, a resposta do Senhor é direta e objetiva para Josué. Eu leio ainda agora os versos 10 a 13. Veja a resposta de Deus para Josué. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Essa é a resposta de Deus. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem opuseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, diz o Senhor, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, diz o Senhor, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Veja que coisa séria tudo isso, meus queridos. Vejam como o Senhor trata do pecado cometido por Acã. Ali no versículo 11, o texto diz: Israel pecou. Israel pecou. Vejam também o versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã tomou das coisas condenadas. Deus trata a sua igreja como uma unidade orgânica, de fato, como um corpo. Deus já havia alertado o povo no capítulo 6, versículo 18, dizendo o seguinte: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as toqueis. Acã sabia disso. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Essa foi a consequência do pecado de Acã para todo o povo. Um pecado não tratado
no meio da igreja, traz sobre si a ira de Deus. Por isso, nunca, nunca devemos nos acomodar com o pecado em nosso meio, seja na nossa vida pessoal, seja no meio do povo de Deus. Não podemos nos acomodar com isso. É preciso tratar da ferida antes que destrua todo o corpo, antes que destrua a igreja de Deus. Vamos ao último ponto, então. Vamos falar sobre a purificação do povo, sobre como resolver isso, como tratar da ferida, como tratar do problema. No verso 1, o texto diz que o povo prevaricou. Prevaricou. Esta palavra descreve os pecados de crentes que quebraram a palavra ou quebraram a sua palavra com Deus, ou seja, foram infiéis, não cumpriram o que prometeram. Agiram infielmente contra o Senhor. Se tornaram iguais aos perversos, negaram que Deus é justo. E quando isso acontece no meio do povo da aliança, Deus exige um retorno ao compromisso assumido anteriormente, um retorno às promessas feitas quando lá no passado se comprometeram. Deus não deixa o seu povo viver em rebeldia, não deixa o seu povo viver de maneira impura. Deus não permite isso. Voltando então no caso lá de 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz o seguinte: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versos 4 e 5. Paulo então manda usar a disciplina para tirar um membro da igreja. Aquela pessoa deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Ele seria então considerado como um descrente, incrédulo, que não tinha nada a ver com a igreja de Cristo, considerando o ato dele. Mas veja, ao final, aquele homem poderia voltar a ser membro, de novo, do povo de Deus, depois do arrependimento verdadeiro e de mostrar na prática, com provas cabais, o seu verdadeiro arrependimento. Neste ponto, aqui, não há nada de diferente nos dois casos. No caso de Josué, capítulo 7, e no caso de 1 Coríntios, capítulo 5. O mal deve ser eliminado o mais rápido possível. Acã, sua família e seus pertences foram totalmente destruídos, totalmente. Foram apedrejados e em seguida queimados. Difícil de entender e compreender isso, mas é isso que foi feito, é assim que aconteceu, porque o mal precisava ser eliminado totalmente. Veja o que acontece depois, o verso 26, lá no finalzinho do capítulo 7, versículo 26, então, diz o seguinte: assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Eu vou reler. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Enquanto a ferida não era cuidada, ela continuava inflamada. Enquanto, portanto, o pecado continua sem tratamento, a ira do Senhor permanece acesa. E no caso aqui de Josué, a ira do Senhor permanecia acesa enquanto a coisa não era resolvida. Mas, no momento em que o pecado foi tratado, em que a solução chegou, Deus retirou a sua ira de sobre o povo de Israel e então passa novamente a abençoá-lo. Vamos concluir essa mensagem. Deus abençoa o seu povo quando esse povo age com fidelidade. A Igreja de Cristo, meus irmãos, deve viver em santidade para que a ira de Deus não venha sobre ela. Que o pecado de Acã, portanto, sirva de exemplo e alerta para toda a Igreja. Nós não somos tratados como indivíduos isolados, lembremos disso, mas nós somos um corpo orgânico. Somos todos, na verdade, o corpo de Cristo.
Sendo assim, que Cristo reine em nosso meio. Amém, amados? Eu quero cantar mais um hino e depois estaremos encerrando esse momento de culto. Canto aqui o hino 144, Segurança e Alegria. Se você puder cantar comigo, será um prazer. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos aqui certos de que precisamos viver em santidade de vida. Esta é uma exigência tua, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. Portanto, pedimos-te, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos conforme a tua vontade, do modo como o Senhor se agrada. Que seja assim na minha vida pessoal, seja assim no meio da minha família, seja assim na vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo, seja assim na vida da tua igreja. Guarda-nos, ó Deus, de toda tentação, guarda-nos de todo pecado. Desejamos viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida que agrade ao Senhor. Que seja assim para a glória do teu nome. Guarda-nos, ó Deus, ao longo dessa semana. Nós te pedimos assim, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, meus queridos. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, queridos e queridas, amados e amadas em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.